Olá, boa noite. Quanta gente, que legal. Sejam bem-vindos ao Museu Municipal de São José dos Campos, um espaço cultural muito importante. Visitem, conheçam. Vou apresentar brevemente essa atividade que a gente tem hoje, que é uma palestra e um debate. Essa atividade ela faz parte de um projeto que está sendo realizado pelo Fundo Municipal de Cultura da cidade. É um projeto que tem a criação de um espetáculo e vai estrear em março, eles são convidados desde já. Então vou deixar com vocês agora as nossas redes sociais, para vocês acompanharem. E a ideia hoje é que a gente tenha uma conversa, que a gente ouça essa fala muito rica do Diego e que a gente converse depois. Então, quem quiser já ir preparando perguntas durante a fala, depois a gente vai passar o microfone para vocês. Vocês aí em cima, eu também vou tentar chegar com o microfone aí. Então, para falar sobre quem está organizando esse trabalho, nós somos o Grupo Laboratório Teatro Químico, um projeto que é o que eu faço com o que me fazem. Tem como proponente o Rodrigo Davi, que está aqui com a gente. O Pedro é o nosso fotógrafo e designer, Pedro Dias. Fernando Rodrigues, diretor do espetáculo. E temos mais pessoas da equipe chegando, certo? Então, sigam as nossas redes sociais. Somos o Laboratório Teatro Químico. Eu e o Diego também temos um projeto que é o Filosofia de Quinta. Vocês também podem seguir. A gente tem programações na cidade. E agora, para não me alongar, enfim, nosso grande convidado, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Univap, nos cursos de Psicologia, História e Geografia, tem foco nos debates em torno da fenomenologia existencial. Eu fiz um curso para conseguir falar isso. e o diálogo com a psicologia. Então, novamente vou falar para vocês que é uma alegria termos vocês aqui para esse encontro, um momento de tantos embates, pouca conversa, pouco aprofundamento. É uma alegria que a gente possa criar esse momento aqui com vocês. Então, muito obrigada. Recebam o Dr. Diego. Boa noite. Tudo bom, gente? Rostos conhecidos e desconhecidos. Muitos conhecidos. Agora com a luz ficou todos conhecidos. Bom, como a Aline já me apresentou, eu sou professor da Univap, eu trabalho com filosofia, basicamente, certo? Durante o meu doutorado, os meus diálogos foram voltados ao que a gente chama de psicanálise existencial, sendo um diálogo entre o Freud e o existencialismo, mas hoje a minha proposta é que nós façamos um tipo de diálogo um pouco mais simples, certo? Mais introdutório, para a gente também dialogar um pouco com o projeto, certo? Que é essa dificuldade que se tem criado ao longo da última década, na verdade, né, um certo distanciamento nas certezas da humanidade. A gente vive uma época, né, até brinco com meus alunos, que a gente vive a época da refutação. Né, nós estamos numa época muito refutante, porque todos temos boas verdades, bem construídas e inquestionáveis, certo? E esse inquestionamento das relações humanas distancia uma possibilidade de um diálogo. Para quem não conhece, eu trabalho com um autor chamado Jean-Paul Sartre, principalmente, mas tenho diálogo com outras partes que seguem, né, nessa linha fenomenológica existencial. Esqueçam a palavra difícil, tá? Não tem nenhuma necessidade, é só para dar nome aos bois. Mas a ideia, então, é que eu vou tentar pincelar algumas coisas de como se constrói essa relação, né, entre sujeitos dentro da analítica existencial, certo? E a gente tentar compreender, não é uma proposta, certo? Não é uma tentativa de mostrar para vocês um bom caminho. Filosofia não tem nada disso. Eu gosto de falar que filosofia é um discurso da opinião, né? Um discurso sem verdades, um discurso de um achismo puro, certo? E esse achismo tem que se construir da melhor forma possível para cada um. Então, assumam o que acharem melhor disso, neguem o que acharem que não vale a pena, porque o discurso filosófico ele se abre exatamente para esse tipo de diálogo, certo?
Como eu disse, então eu trabalho com Sartre, e o Sartre tem um texto bem simples que eu aconselho a todo ser humano na Terra ler, que se chama O Existencialismo e o Humanismo. Meus alunos que estão aqui leram comigo esse semestre, inclusive, esse texto. O Existencialismo e o Humanismo foi um texto do Sartre que ele escreveu, ele não escreveu, na verdade, foi uma conferência que o Sartre fez, certo? Então é um texto, uma transcrição da conferência, e uma conferência que ele fez não para o público acadêmico, mas para o grande público, tornando então a fala dele muito mais acessível, certo? E nesse caminho ele vai mostrando para a gente que existe uma dificuldade muito grande de entender que compreender a existência, né, nos moldes existencialistas não é uma tarefa de você ficar estático. Por que eu estou dizendo isso? Sartre é conhecido por ser um autor, em primeiro momento, pessimista, certo? Quem já teve um pouco de contato com ele tem, pelo menos, já deve ter ouvido falar de o inferno são os outros, né? A existência precede a essência, aquelas coisas doloridas, né? Somos nada, né? A vida não faz sentido. Sim, Sartre concorda com tudo isso, certo? Realmente, a existência é algo completamente acidental, de um ponto de vista existencialista, certo? E essa acidentalidade, né? esse jogado no mundo que nós vivemos, para Sartre é exatamente o que nos move buscando uma boa coisa. Pense assim. Pense que você veio ao mundo sem propósito, sem nenhum propósito, de verdade. Se você perguntar para sua mãe se você é exatamente o que ela esperava de você, eu te garanto que dentro da cabeça dela, por mais boazinha que ela seja, ela vai dizer não. Certo? Sua mãe você não é o filho que sua mãe quis, porque não tem como. Porque é inesperada a ação humana e ela se constrói dentro dessa guia fútil das nossas escolhas, certo? Então, escolher o ponto A ou o ponto B é sempre uma tarefa difícil, porque ninguém diz, você não surge com nenhum propósito para decidir entre o ponto A e o ponto B, certo? Se você é um bom cristão, você tem um propósito, alcançar Deus, certo? Sartre não é um bom cristão, então o propósito dele é completamente negativo, ou seja, é zero. Ou como ele cita no Ser o Nada, somos nada. Certo? Nascemos com esse nada que nos constitui e conforme vivemos, nada nos define. Certo? Pense que a todo momento nós criamos tarefas para dar sentido para a nossa existência. Então você acorda de manhã, vai ao trabalho, ou toma um banho primeiro, pelo amor de Deus, né? Vai para o trabalho, chega lá no trampo, faz as suas tarefas de trabalho, retorna do trabalho, beleza? Toma outro banho, porque o São José dos Campos é quente pra cacete, saca? Se arruma, vê uma TV, vai pra cama e segue as suas tarefas, seguindo elas como se fosse um propósito da sua existência, como se fosse um bom motivo para existir. Sartre propõe um exercício de reduzir essas coisas a uma análise mais minuciosa para compreender o quão distante isso é do que é a nossa vivência. Tem um exercício muito gostoso de fazer, que é o exercício do jantar romântico, certo? Imaginem um jantar romântico. Me diz um elemento de jantar romântico, alguém aí. Velas. Velas é um elemento de jantar romântico. O que mais? Champanhe. O que mais? Flores. Continuando. Comida, acredito. Né? Até então a gente comeu as flores e jogou champanhe em alguém. Vamos lá, o que mais? Uma mesa bem decorada, certo? Um parceiro, uma parceira, ou mais de um, depende de você, certo? Às vezes, né? Quem sabe? Beleza? E você cria todo esse ambiente, certo? Todo dado para uma atmosfera romântica, onde as pessoas vão se emocionar durante aquele momento. Vamos agora fazer um exercício de desconstruir um pouco esse momento, certo? Você está tomando champanhe, certo? Que é basicamente uva pisada por pés desconhecidos e gasificada. Estranho, beleza? Num jarro de vidro, que é areia condensada, basicamente. Certo? A mesa que você está sentada é uma árvore morta. As flores que estão sobre a sua mesa são plantas mortas, certo? Com pedaços de ferro talhados de maneira a se tornarem ferramentas, onde você criou um contrato social com o seu parceiro lá,
ou parceiros as, certo? Que vocês assumiram que isso deve ser feito por nenhum motivo prévio, beleza? E vocês estão comendo ali pedaços de plantas mortas com um bicho morto no seu prato. Beleza? Fantástico o seu jantar romântico. Faz muito sentido? Só que não. Certo? Quando você enxerga o jantar romântico de um olhar mais próximo, você começa a notar que não só o jantar romântico, mas todas as tarefas que nós fazemos no nosso dia a dia são absurdas. Todas, sem exceção. Certo? Quando você vai trabalhar em busca do quê? De dinheiro, que é um pedaço de papel que nem comestível é. Certo? Eu vou te jogar no meio do deserto do Saara com $1 bilhão. Fique à vontade, gaste como quiser no Saara. Certo? Come ele. No máximo você vai fazer isso. Você vai morrer por excesso de celulose no corpo, provavelmente, ou tinta, ou chumbo. Certo? E você repete essa tarefa como se houvesse um sentido para a sua existência. Por que a gente faz isso então? Porque viver o sem sentido é algo impossível para a humanidade. Certo? Vocês já viram aquela propaganda do Itaú, onde a pessoa faz assim? O que esse idiota está fazendo? Rouba. Idiota, né? Tem um rouba flutuando aqui? Aonde você viu o rouba acontecendo? Em nenhum lugar. Porque a existência humana não consegue existir sem dar sentido. Certo? A todo momento nós temos que dar sentido para a existência. Nós temos que dar sentido para a nossa vivência. Porque viver o sem sentido é uma tarefa impossível. Certo? Imagina que viver o sem sentido seria assim: vamos todo mundo depois da palestra aqui e lá para casa. Aí ela fala: demorou, Diego, onde é que é? Não sei. E daí você fala: ah, que bom, para onde você vai se você não sabe para onde você vai? Para qualquer lugar. Ou para nenhum lugar, porque não faz sentido. Certo? Então, conforme você vive o mundo, você tem que dar sentido para o mundo, porque senão você não vive o mundo. Então, mas o problema é que por mais que nós atribuirmos sentidos ao mundo, essa atribuição, ela não alcança algo que, se for analisado, como a gente analisou o jantar romântico, sincero. Você sempre vai cair nesse absurdo. Isso se aplica, lógico, ao nosso dia a dia, mas se aplica também à vivência com o outro. Beleza? Então, por exemplo, quando eu digo, eu tenho alunos aqui assistindo a palestra. Quando eu digo que eu tenho alunos, eu tenho uma construção minha do que é ser aluno. Beleza? Então, aluno é a pessoa que assiste às minhas aulas, por exemplo. Muitos daqui não assistem às minhas aulas, logo não são meus alunos. Beleza? O que é ser aluno? O que é ser aluno? Fala para mim. Estudar. Certo? Eu tenho muitos que não fazem isso. Assistem às minhas aulas, às vezes. Mas, cada um com seus problemas, né? Mas não necessariamente. Se a gente for pegar a figura de aluno e fazer o mesmo exercício do jantar romântico, ela vai se desfazer. Mas o meu aluno cumpre com o papel de aluno e eu, como palestrante, cumpro com o meu papel de palestrante, como professor, de acordo com os moldes que a situação atual cria para mim. Beleza? Pensa comigo que ser professor no século XV, por exemplo, sei lá, século XVIII, para a gente não ir tão longe, era uma coisa muito distinta do que é hoje. Imagina um professor, naquela época o cabelo comprido não era uma coisa que ia ser questionada, né? Era uma coisa de pompa, né? O cara era cabuloso, porque ele tinha peruca comprida. Certo? Mas pensa num professor onde ele fala, tipo, um merda na aula, né? Tipo, de repente, um palavrão na aula. Isso é completamente deselegante. A gente ainda carrega um pouco disso, né? Porque eu ouço às vezes que palavrões não devem ser ditos em aula, mas eu ainda não consigo superar isso. Mas essa construção histórica do que é ser professor gerou uma situação atual. Perfeito? A gente nunca pode esquecer a história. Por que eu estou falando tudo isso? Porque por mais que o sentido da nossa existência seja sempre essa possibilidade absurda, certo, de vivência, esse sentido tende a se adequar à sua história. Pensem comigo, certo? Se nós formos pensar a história da mulher na sociedade, os avanços do que é a mulher na sociedade, quando eu digo avanços, são avanços mesmo, certo? Por exemplo, o espaço
de hoje nós estarmos falando de um tema acadêmico e termos uma plateia homogênea, 50-50 de mulheres e homens, certo? Mulheres na academia, né? Todas essas coisas, mulheres com cargos melhores e tudo mais. Tudo isso se deu porque a história possibilitou que as mulheres significassem a sua vivência como sendo dessa forma, beleza? Não é uma coisa completamente aleatória esse sentido que nós damos ao mundo. Ele está preso a uma história, certo? E historicamente nós vemos sempre uma dificuldade, certo? Com um novo nome dessa relação humana. Se a gente pegar, então, de novo, voltando ao professor do século XVIII, né? Como que ele se relacionava com os alunos? Provavelmente via abre aspas, orientando que ia lá receber e ele que passava os ensinamentos, o professor ficava lá no canto dele, né? Mal recebia os alunos, e quem fazia isso eram os pupilos dele, né? Que faziam os intermédios disso. Conforme isso foi se atualizando, e nós temos ainda esse tipo de modelo acontecendo, tipo na Europa, essa distância foi diminuindo. Mas nós fomos criando, de certa forma, um tipo de ideal do que é professor. Hoje, por exemplo, o professor de humanas é o comunista. Concordam comigo? Normalmente, eu já fui chamado de comunista incansavelmente, inclusive. Certo? Muito vermelho hoje para não criar problema. Mas hoje o professor de humanas é um professor inimigo, certo? Porque a história foi construindo que os professores de humanas, ao longo do tempo, sempre se posicionaram, sempre tiveram uma noção crítica e uma narrativa construiu então que esse sem sentido que é ser professor tem o sentido de ser um comunista, beleza? Por exemplo, ou por exemplo, professor de humanas, eu sei que eu falo que faço filosofia, eu falo, você fuma maconha? Né? Não. Tentei, mas não. Certo? Essa construção do cara de humanas, cabeludo, tatuado, que fuma maconha e tudo mais, é uma construção que também se deu, se a gente for pegar na história, tudo um porquê que a gente chama ele hoje assim. Por que eu estou falando de tudo isso? Por mais que o sentido não exista nas coisas, né, nós temos que doar esse sentido, mas esse sentido não se desprende de uma vivência do sujeito. A história e o sujeito são apenas uma coisa. Não existe história sem o sujeito. Não existe contexto histórico, vivência sem história, e não existe história sem sujeito. Porque a história se faz através do ato do outro. Certo? Não adianta você falar que a Segunda Guerra Mundial existiu sem falar que sujeitos significaram a Segunda Guerra Mundial daquela forma. Não importa a Segunda Guerra Mundial sem gente. Concordam comigo? Você não fala da história de um grão de areia sem ter um sujeito que fala da história de um grão de areia. Certo? Eu gosto muito de pensar o Weber nesse aspecto, que o Weber ele fala que não existe pesquisa científica imparcial. Toda pesquisa científica tem a parcialidade da escolha do sujeito que escolheu pesquisar aquilo, pelo menos. Certo? Então essa imparcialidade da nossa vivência, que a gente tenta tanto dizer, mas eu não quero afetar o outro, eu não quero opinar, eu prefiro dizer que eu sou neutro, né? Tipo, jornalismo neutro, a coisa mais impossível da história. Né? Não existe neutralidade na existência humana, porque a existência humana, e daí eu retorno ao Sartre, é livre. E ser livre não é uma coisa tão simples assim. Ser livre é escolher. Certo? Não existe a opção de não escolher na liberdade. Pensem comigo assim. Isso é muito importante. Não existe a opção de não escolher quando se é livre. E, para frisar, todo mundo aqui é livre. À vontade, inclusive. Vocês só seguem padrões porque vocês acreditam que esse padrão é o melhor a ser seguido por vocês. Certo? O Gustavo chama de valor. A gente sempre vai escolher o melhor valor para nós. Ficar, por exemplo, em silêncio na palestra, sentado me olhando, é o que todos vocês consideram que é o melhor para minha palestra agora. Mas se alguém decidir, de um momento para o outro, levantar, jogar algo em mim, correr, subir e pular dali de cima em todo mundo fazendo moche, foi porque ele considerou que isso era a melhor coisa a ser feita. Ele não faz algo que ele não considera que é a melhor coisa a ser feita. Certo? Mas ele escolheu isso. E isso se dá através dessa falta de sentido, certo? Que está
no âmbito da nossa existência. Por quê? Como que a gente relaciona a liberdade e a falta de sentido? De novo, se eu viro para vocês e falo, acabou a palestra, vai todo mundo lá em casa que eu vou fazer um churrascão para a galera. E eu digo, não sei onde é minha casa. Para onde vocês vão? Para onde vocês escolherem. Não dedura onde é minha casa, senão eu estou fugindo. Para onde vocês escolherem. Vocês vão decidir o melhor caminho que vocês acreditam que é para minha casa, certo? E vocês vão traçar esse caminho. E daí vocês vão construir isso. E talvez vocês levem e falem assim, não gente, eu sei onde é. Eu imagino que como ele está lá no Univap, ele mora lá no Nova, certo? Porque hoje em dia a gente mora perto do trabalho. Beleza? E você vai dando sentido para esse caminho, porque não dá para você só correr em círculos e esperar que a coisa funcione. Certo? Então é exatamente por essa falta de sentido que nós podemos escolher dentro da história tudo aquilo que nós podemos viver. Certo? Nós somos sujeitos históricos e livres. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque a história, mesmo que ela crie uma situação para a nossa vivência, a partir do momento atual, ela é ainda a escolha do sujeito. Beleza? Então tudo aquilo que nos trouxe até o momento atual é uma coisa que a gente tem que lidar. Paciência, certo? Eu sou de uma família que tem Stein no nome. O que isso quer dizer? Que eu venho de família judia, certo? E eu tenho na minha história, na história de vocês também, o meu passado de uma família que passou pela Segunda Guerra Mundial sendo judeu. Certo? As mulheres e os homens dessa sala carregam consigo a responsabilidade histórica dessa vivência. E o que você tem que fazer com isso? Nada. Você não tem que fazer nada com isso, porque você é livre para fazer o que você entender que é melhor com isso. Entende? Essa falta de sentido para Sartre nos faz livre para construirmos a história a partir do momento presente. Por mais que ela nos leve uma série de estigmas que estão carregados na nossa vivência, a partir do ato, tudo se cria pela escolha. Entendem o que eu estou falando? Todo mundo está acompanhando? Sim. Então pense comigo assim, beleza? Hoje você decidiu, então, depois da palestra, que você quer estudar filosofia. Beleza? Por que não? Essa é a primeira pergunta. Por nada? E por que sim? Também por nada. É simplesmente por escolha. Ok? Então essa liberdade ela se cria não só pela sua escolha, mas por uma situação criada. Mas vale frisar, Sartre não é um autor meritocrata. Não quer dizer que o cara vai virar e falar assim, então neste momento eu escolhi que vou ser rico. Fantástico, parabéns, boa sorte. Certo? Porque da mesma forma que a história participa do sujeito, a história cria uma situação onde nós temos a possibilidade de escolher certos aspectos. Beleza? Pense que neste instante, ganhar na Mega Sena não está na nossa vivência. Roda agora a Mega Sena? Não, né? Quando é que roda a Mega Sena? Alguém sabe? Domingo, né? Que roda a Mega Sena. Domingo talvez. Domingo talvez seja a possibilidade da Mega Sena vir a rodar e você ganhe. Parabéns, você ficou rico. Até agora não. Certo? Então, escolher livremente não é escolher qualquer coisa, é escolher dentro de uma gama de possibilidades, de uma gama de possíveis. Pensando na Mega Sena parece uma coisa boba, mas quando a gente pensa de novo na questão da mulher, que até poucas décadas atrás olhava para a universidade como algo que não era possível, se não é possível, não é escolhível. Certo? Se a gente for pensar, por exemplo, no sujeito marginalizado que vive as margens da pobreza o tempo todo, ou na profunda pobreza, certo? E você vira para ele e fala assim, cara, compra um carro, vai facilitar o seu trabalho. Como? A possibilidade na história não se constrói. Certo? Então Sartre é um sujeito que vai falar, você é livre, mas você é livre em situação. Isso diminui a sua liberdade? Não. Porque dentro da situação, qualquer uma das possibilidades pode ser escolhida. Certo? Essa escolha vai ser sempre carregada de um conceito que eu gosto muito do Heidegger, que é o conceito de cuidado. Certo? Cuidado não é cuidar do outro. Cuidado é esse valor que a gente vai aderindo às nossas escolhas. Certo? Então,
não é necessariamente cuidar do outro, né? Mas você sempre vai estar com o outro no final das contas. Mas essa relação que você tem, então, entre aquilo que você escolhe, beleza? E aquilo que você busca na sua escolha, se dá através de um cuidado. Beleza? Pensa que toda vez que você escolhe algo, você projeta algo para você. Beleza? Então, você falou, vou catar o carro na chuva, ou o ônibus, ou vou andando, ou com a bike, ou qualquer coisa do tipo, para assistir a palestra do Diego. Você escolheu cuidadosamente o caminho que melhor te agrada, certo? E que você acredita que vai cumprir da melhor forma possível o seu projeto, que era chegar aqui e assistir uma palestra. Mas vamos dizer que você chegou aqui, a gente ficou sabendo que teve um bugzinho que uma galera recebeu, que a palestra ia ser às 9, certo? E daí você saiu de casa 15 para as 9, falou, vou chegar em cima da hora, né? Porque essas coisas sempre atrasam e tudo mais. Beleza, e você chega aqui, a palestra já está nos finalmente, certo? E você olha para isso e diz, porra, que merda. Foi falta de cuidado? Não. O cuidado foi sempre o melhor. Por mais que você tenha errado, certo, o horário da palestra, o cuidado que você tem com o seu projeto sempre visa a melhor coisa que você poderia ter nesse projeto, certo? O problema é que o inferno são os outros. Certo? A vivência com o outro é uma vivência muito complexa, muito distinta, muito confusa, porque o outro vai escolher coisas sem te informar que o mundo vai mudar. Certo? Então pensa de novo, né? A gente decide, então, eu e a Aline, num surto psicótico, a gente fala, Aline, vamos dar palestra às 5, sozinho? E aí ele fala, demorou. E a gente não vem às 8. Ele fala, dane-se, venham vocês. Certo? Vocês chegam esperando uma palestra com todo cuidado, toda escolha, toda liberdade dentro das possibilidades de assistir uma palestra, e eu crio para você a impossibilidade de assistir a minha palestra, porque eu dei a palestra nesse horário sem te avisar. Certo? E todo o seu projeto vai pelo saco. Certo? Vai embora. Escorre por aula e você se perde nisso. E o que você faz agora, querido? Você entra em crise. Porque você olha para esse projeto, você olha para essa sua vivência e vê como não faz sentido essas coisas. Sempre que você enxerga que a escolha que você faz não te garante nada, você compreende o nada que é existir. Certo? Então você vai para o trabalho de novo para ganhar o seu dinheiro, trabalha, e de repente o seu patrão faliu. Né? Ele arruma um jeito de falir para não precisar pagar ninguém, né? Clássico, e vaza, some, e você não recebe. E daí você olha todo aquele seu esforço gigantesco, né, de ter trabalhado o mês inteiro e tudo mais, e não recebe nem um centavo daquilo. O que isso nos diz? Que nenhum ato garante nada para a vida, certo? Nenhum ato garante nada para a vida. O que nós temos de garantia é projeto. É legal a gente sempre pensar projeto, eu gosto de lembrar isso, né? Projeto vem do latim de proiectum. Iectum é latrina, tá? Do latim. Sim, privada mesmo. O que você faz na privada? Joga coisas dentro, certo? Então pensa que iectum é o lançado, é aquilo que você lança. Proiectum é aquilo que está lançado totalmente à frente. Pensa num projétil de bala, né? Ele está sempre indo para frente, ele é totalmente à frente. Então o projeto é uma coisa que está sempre lá na frente. Pensa que sua vida é correr atrás da linha do horizonte, certo? Você vislumbra a linha do horizonte, você vislumbra o projeto, você tenta dizer que esse projeto tem algum sentido, você escolhe de maneira que você acredita que é o melhor caminho para alcançar esse projeto, mas sempre que você dá um passo à frente, o projeto dá um passo à frente junto com você, certo? É como se a cada escolha eu moldasse um novo projeto, porque as condições pelas quais eu posso escolher, né? Pensa na liberdade, as situações que se criam ao longo da história atualizam o meu projeto ao ponto que eu tenho que mudá-lo. Em algum momento você vai alcançar o projeto que chega ao final de tudo isso? Não. Essa é a resposta. Não vai. Então por que a gente projeta ainda? Porque nós somos seres que não vivem do sem sentido.
certo? Então, a todo momento, você dá sentido para o seu ato, para a sua próxima vivência, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para que você possa continuar projetando e buscando novas coisas para si e definindo o que é a sua vivência. Só que na vivência com outro, de novo, existem outros projetos. E esses projetos vão ser conflitantes. Inevitavelmente serão conflitantes. Certo? Pense que, ao dar a palestra, em pé, eu nego a todos vocês de usarem esse microfone. No mínimo, vocês têm que passar por mim. Eu sou grande. Não é? Certo? Então, eu sou a história desse microfone. Porque para viver este microfone, você passa por mim. Para viver a política atual, você passa por mim. Para viver qualquer coisa, você passa por mim. Neste instante, você tem que passar por mim. E eu sou um problema para o seu projeto. Certo? Vamos dizer que a vontade de vocês é que eu começasse já a encerrar a minha fala. Certo? Faz sentido? Não, né? Então tá bom. Faz sentido? Não faz. Mas, porra, eu queria ir. Por exemplo, um projeto que eu tinha era de um ar-condicionado na minha cara, agora. Certo? Dá para ver, inclusive. Certo? Eu tenho ele? Não tenho. Não tenho, mas eu tenho que vivenciar essa falta de possibilidade de ter um ar-condicionado neste momento. Beleza? Porque o projeto do outro não me cedeu isso. E eu tenho que estar sempre, então, lidando com o outro, escolhendo, moldando. Como assim? De novo, história não existe sem sujeito. E sujeito não existe sem história. Certo? Conforme o sujeito age, ele cria a história. E a história que você vive é a história do outro. Certo? Eu só cheguei aqui porque o outro me possibilitou chegar aqui. Não é só por mim. Não existe o só por mim. Certo? Vai lá, você consegue, amigão. Basta ter esforço? Não, se o outro não quer, é muito difícil. Se o outro não quer, é muito difícil. Porque o outro cria a situação. Certo? O outro sempre cria a situação. Então, como é que você poderia, por exemplo, ficar em silêncio nesse instante se eu estou dando uma palestra? Pensa que você falou, estou com uma enxaqueca e quero ficar em silêncio. Não dá, porque a história está criando uma situação de barulho, de uma voz falando. Pensa que eu estou pedindo para vocês olharem para o jantar romântico de vocês e sofrerem com isso. Tenta não sofrer com isso agora. Tenta olhar para o jantar romântico, olhar para um vinho e não lembrar de um pé sujo que você não conhece pisando naquele líquido que você está tomando. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, não imagine um elefante rosa. Deu certo? Imagino que não, porque automaticamente você fala, caralho, elefante rosa. O que é um elefante rosa para eu não imaginar? Ah, tá, imaginei. Beleza, agora tira. Droga. Certo? Esse esforço que a gente tem de viver com outro é um esforço muito delicado. E como que a gente consegue lidar com isso? Porque nós somos seres primariamente espontâneos. Certo? Nós não ficamos a todo momento refletindo sobre como é viver com o outro. Será que o meu contrato social com a minha noiva é um contrato social correto? Ou eu vivo o contrato social com a minha noiva e acabou? Certo? Eu normalmente vivo o mundo de um ponto de vista espontâneo. Beleza? Pensa assim, quando você chega em casa do trabalho, naturalmente você cumpre certas tarefas. Lá em casa são 4 cães, sempre que eu chego do trabalho eu dou comida para eles. Eu não fico pensando na pobre existência faminta dos meus cães. Eu cumpro com a minha tarefa de existir como aquele que alimenta os cães. Porque este sou eu. Minha vida faz sentido quando eu alimento os meus cães. Porque eu não penso se isso realmente faz sentido para mim. Certo? Porque se eu começar a pensar, eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com o jantar. Eu vou destruir a alimentação dos meus cães. Porque eu vou começar a pensar no que é composto a ração, se faz sentido comer aquilo, se faz sentido, se existe algum vínculo real entre eu e os meus cães, certo? Se para sempre ele vai me amar, imagino que sim, porque cão é um bicho maravilhoso, certo? Mas vai que não, o que me garante? Nada, certo? Então, é exatamente por essa vivência espontânea que o ser humano consegue lidar com o outro.
Só que é exatamente por essa vivência espontânea que nós espontaneamente vivemos aquilo que a história nos doa. Beleza? Por exemplo, quando você se sente... quando uma mulher sente medo de entrar num ônibus, porque não sabe se vai ser assediada. Isso é espontâneo. Não é racional. Não é uma escolha dela. Ela olha para... É uma escolha, né? Porque você é livre sempre. Certo? Mas é uma escolha não pensada, vamos pensar assim. Você pode ter desde a coisa mais simples do mundo, como por exemplo escovar os dentes, tomar um banho, certo? Você fica pensando para que lado você tem que levar o sabonete? Não, você esfrega. E acabou. Certo? Porque se você tivesse que pensar em todo ato, a vida ia ser uma desgraça. Ia ser muito complexo. Então nós criamos esse mecanismo espontâneo, certo? De assumir que as coisas naturalmente funcionam assim. Imagine que se você tivesse que pensar em todo ato, você ia desconfiar do chão a todo momento. Que você tem que pensar se o chão é firme ou não. Certo? Você tem que pensar se o seu passo é correto, se a distância que o seu passo tem é o que você tem que fazer. E você começar a falar assim, mas qual que é o passo correto? Como que é o jeito certo de andar? Como que é o jeito certo de me comunicar com o outro? O que é o professor certo, o palestrante certo? Né? Isso. Certo? Isso é o que o pessoal chama de crise existencial. É quando você olha para o seu ato e não encontra nada de si mesmo nele. Certo? Pensa quantas pessoas mudaram de emprego na sua vida. Eu comecei a pensar sobre meu futuro, né, como trabalhador, sendo técnico em informática. Eu fiz ETEP. Certo? Daí eu fiz dois anos de ETEP. No terceiro ano, eu acho que eu reprovei nas disciplinas técnicas e falei, eu vou embora. Por quê? Porque eu reprovei. Certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer filosofia. Né? Eu também filosofia, sociologia e psicologia. Filosofia, sociais e psicologia. Daí, uma das coisas que eu gostava muito de filosofia é que todos os meus amigos eram politizados, eu achava aquilo fantástico. Eu falei, eu vou estudar filosofia política. Certo? Eu olhei para a filosofia política e falei, é isso, vou fazer filosofia. Comecei a estudar filosofia política, o Habermas, estudar Thomas Hobbes, né, o contrato social do Rousseau, toda aquela coisa. Chato pra cacete. Nossa, chato porra aquilo. Falei, não, pensa comigo, você gosta de ciência, eu vou estudar filosofia da ciência. Certo? Eu cheguei a tentar entrar numa bolsa de iniciação científica para fazer isso, comecei a ler os autores clássicos da filosofia da ciência, tudo mais. Legal. Ok. E daí um professor, numa aula de História da Filosofia, em meia aula me passou o existencialismo e o humanismo. Eu li aquilo e falei, Deus, achei. É isso. E vou seguir isso. Por enquanto está dando certo, mas eu já mudei de rumo nas minhas leituras sartreanas umas trocentas vezes. Certo? E toda vez que eu mudo de rumo, eu tenho uma crise nova, porque eu olho para aquilo que eu estava fazendo e falo, cara, isso não fala de mim. Certo? Essa é a vivência existencial quando você sai do espontâneo. Certo? Pensa que sempre que você olha para a sua tarefa e reflete sobre ela, ou seja, tenta se encontrar nela, certo? Você decidiu sair de casa para assistir a palestra porque você se considera uma pessoa intelectualizada, que busca um diálogo um pouco mais denso às vezes, ou porque te arrastaram para cá, ou que você é meu aluno e acha que me deve alguma coisa, está aqui, certo? Ou que você é meu aluno e gosta de mim, veio aqui só para me prestigiar, certo? Independente da escolha que você fez, ela não diz de você. Ela diz de um projeto, de uma coisa que ainda não foi alcançada, de uma coisa que você está buscando, certo? Então, quando você vem para cá, você busca algo, mas não conclui nada, certo? Na vivência com o outro, as coisas funcionam da mesma forma. Por mais que você diga que o outro tem uma vivência que possa ser compartilhada com você, que vocês têm algo em comum, esse em comum não dura para sempre, porque ele sempre vai se atualizar na história, se atualizar num projeto, se atualizar numa escolha. É legal de pensar a própria relação do Sartre com a Beauvoir nesse momento. Certo? O Sartre tinha uma relação aberta com a Beauvoir, porque os dois acreditavam que a questão do sexo não era uma coisa que delimitava a relação deles.
certo? Então, ambos podiam ter parceiros sexuais fora da relação, porque isso não era um problema. Parece absurdo para muitas pessoas, porque a história chama isso de absurdo, certo? Historicamente, nós somos monogâmicos. E por que isso faz sentido? Por que ser monogâmico faz sentido? Você acaba com a coisa? Não? Tá bom. Por que isso historicamente faz sentido? Porque ninguém reflete. Basicamente porque ninguém reflete. Certo? Não estou dizendo que monogamia, ou poligamia, ou poliamor, ou qualquer coisa do tipo, é a melhor escolha para as relações. Mas historicamente, a escolha comum do sujeito é a monogamia. Certo? E muitas vezes o sujeito é infeliz na monogamia, e mesmo assim se mantém monogâmico, porque espontaneamente ele é monogâmico. Certo? Ele evita a crise existencial. Esse evitar da crise existencial é o que a gente vai chamar de má fé. Certo? A má fé em Sartre, ela se constitui nessa vivência significada na nossa vida. Certo? Então, quando você vai para o seu trabalho, mesmo odiando esse trabalho, certo? E repete uma tarefa incansavelmente e não reflete sobre ela, não vive isso, não desconstrói isso, não compreende que é você que está escolhendo a desgraça que você está vivendo, certo? Sim, a responsabilidade é sua dessa escolha. Ah, mas eu tenho que ter esse emprego. Sim, ainda uma escolha sua, certo? Você compreende, por mais que você tenha que ter esse emprego para estar vivo? Não, talvez não, porque a vivência sem esse emprego não é uma vivência sua, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, se você tiver ou não esse emprego, você não sabe, porque é correr atrás da linha do horizonte, é tentar significar algo que ainda não existe, porque a história muda no ato do sujeito, certo? Então, se o seu ato é continuar trabalhando nesse tipo de coisa que você odeia, certo? Você vai continuar construindo uma história odiosa da sua vida, certo? Sartre coloca você responsável por tudo isso. Quando você é espontâneo, você, ao mesmo tempo que acredita que não está escolhendo, porque você está seguindo isso, né, indo no flow, né, na onda da coisa, você ainda acredita que por não escolher não é responsável, certo? O problema é que não há uma não escolha, certo? Pense que mesmo quando você não arruma o seu quarto, você escolheu não arrumar o seu quarto. Não existe não agir. Tudo está em ato, tudo está no ato, e você age a todo momento. Ou seja, a todo momento você é responsável por si e pela história, certo? E quem está na história? Todos nós. Então, por si, pela história e pelo outro. Todo ato em Sartre é um ato político. Não existe sujeito isento da política. Certo? É impossível ser isento politicamente, porque o isento concorda com o momento atual. O isento não é vazio, o isento é um ato que significa a história da mesma forma do que aquele que se posiciona. Certo? Então a nossa vivência com o outro é uma vivência responsável pelo outro necessariamente. Não tem o que fazer. Ah, mas eu vou, então, imagina, um dia eu decido, foda-se, vou embora, certo? Eu vou morar numa cabana no meio do nada. Sim, é uma responsabilidade minha mãe vai sentir minha falta, minha noiva vai sentir minha falta, meus cachorros vão parar de comer, sabe? Minha noiva vai ter que começar a dar comida para eles. E se ela esquecer disso, eles vão parar de comer, porque eles não conseguem subir lá para pegar a ração deles. Olha a quantidade de coisa que eu criei na história pelo simples fato de falar, cansei. Certo? Então, independentemente do quão distante você tente ser do outro na sua relação, é impossível essa distância, porque mesmo ao distanciar-se, você ainda molda a história do outro de alguma forma, certo? Isso é mais um peso das nossas crises existenciais. Não é só a falta de sentido, é a falta de sentido seguida de uma responsabilidade constante da existência, certo? O simples existir é
ser responsável. Perfeito? Então imagina de novo, né? Voltando tudo isso. Eu escolho, mas não sei para onde eu tenho que ir, porque não faz sentido porra nenhuma. Certo? Mas eu tenho que escolher alguma coisa sem ter nenhum norte. Certo? Sem ter nenhum caminho a ser seguido. E daí você fala, tá, então eu vou dizer que esse aqui é o melhor caminho. E você escolheu. Só que quando você escolheu não só para si, porque você criou uma história. E a história é do outro também. Ou seja, você tem que escolher por si e pela humanidade inteira. Certo? Ah, mas eu não quero escolher para a humanidade. Não dá. Certo? Beleza. Então você foi e escolheu. E aí você fez uma escolha que ferrou com alguns e ajudou outros. E você é responsável por quem você ferrou e responsável por quem você ajudou. E você não sabe por quê. Só sabe que fez isso. Certo? Isso é existência. Então por que nós viveríamos isso? Certo? Essa é uma boa pergunta, né? O Camus pergunta isso. Ele diz que a pergunta mais importante da história da humanidade é: por que não nos suicidamos? Porque não faz sentido. A vivência com o outro é tudo que temos. A vivência com o outro é o único jeito que nós podemos construir algo. Certo? Porque quando nós negamos isso, nós negamos que nós compartilhamos projetos. Que nós temos um plano comum de vivências concretas, onde tudo está acontecendo a todo momento. E por mais que eu me esconda no meio da floresta negra, no meio da Alemanha, como Heidegger fez, estar escondido no meio da floresta negra, no meio da Alemanha, também sofre das mazelas da história. Certo? Então, hoje, nós vivemos uma distância muito grande desse diálogo, porque cada vez mais nós tentamos nos esconder nas mazelas da história. Como se a história definisse o meu ato, e não o meu ato que definisse a história. Exatamente esse posicionamento que o Sartre vai chamar de uma fé, que eu estava construindo com vocês. Então é tentar negar a responsabilidade da escolha, tentar negar a falta de sentido da escolha e tentar negar a história que eu construí com essa, que eu vou construir com essa escolha. Certo? Todas essas coisas constroem um sujeito que tenta não se responsabilizar, não participar, porque ele tem que ser assim. Ele acredita que tem que ser assim. Pensa, né, na masculinidade tóxica que a gente construiu nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, certo? No homem que acredita que para ser homem ele tem que ser masculino da forma mais extrema possível. Ele fala de mulher, ele fala de tudo que é masculino o tempo todo. Né? Eu vi um texto esses dias falando assim, que o homem heterossexual é homoafetivo, né? Porque ele fala a todo momento de coisas de homem. Os ídolos dele são homens, os esportes dele são masculinos, as coisas que ele faz são masculinas, nenhuma mulher para ele vale outra coisa a não ser servi-lo. Certo? E o resto, a vivência dele é masculina, ao ponto que ele é um afetivo. Né? Ele só ama outro homem, a mulher não, ele ama outro homem. Então ele cumpre com o papel de ser homem historicamente, porque por ser homem, né, um gênero definido, ele só pode uma coisa. Não pode. Ele pode tudo que é possível ali. Mas na sua má fé, nesse seu objeto que ele cumpre de masculinidade, então ele repete isso. Porque se eu tenho que ser assim, eu não sou responsável por isso. Você não culpa o micro-ondas por não aquecer. Ou por aquecer algo. Porque o micro-ondas só pode ser uma coisa, micro-ondas. Quando você fala de um homem, de um humano, ele pode ser o que ele bem entender. Logo, ele é culpado por tudo que ele escolhe. Ele é responsável por tudo que ele escolhe. Certo? Então o Sartre nos propõe que sempre nós busquemos essa crise existencial. Sempre nos voltemos à crise existencial, em todo ato. É um termo que ele usa por bem pouco tempo, assim, mas que eu acho que é muito importante, que é o que ele chama de esforço de clarificação. Certo? É um esforço constante de olhar para o próprio ato e compreender que esse ato não tem sentido a não ser como busca. Certo? E que você carrega o mundo inteiro em todo ato.
certo? Então, a crise existencial é uma parte muito importante da gente compreender a vivência com o outro, porque só através da crise existencial, da compreensão da falta de sentido que é a existência, que eu consigo compreender que o outro é um ser sem sentido, buscando algo para si também, certo? Então, se inicia na redução dos seus sentidos para a compreensão do outro como aquele que busca sentidos, certo? Porque, de novo, se você é um homem que tem que ser homem do jeito homem de ser, para que compreender o outro se eu tenho que ser assim? Certo? Não importa se o outro não gosta, porque eu não posso abrir mão disso. Beleza? Não importa que o outro se sinta ofendido, porque eu não posso abrir mão disso. A culpa não é minha. Quem se ofende que se culpe. Certo? Então, né, é nessa crise existencial, é nessa destruição, certo? Dessa história que nos define como algo, e que surge a compreensão que nós definimos a história como algo, e que nós definimos as relações com o outro como algo. Certo? Sartre chama isso de reciprocidade, a compreensão de que todo sujeito é um projeto. Certo? E na compreensão de que todo sujeito é um projeto, surge a possibilidade de uma vivência empática. É só através da desconstrução dos objetos que fazem com que nós tenhamos algum sentido na existência, é só na destruição dessas coisas que eu posso viver a empatia. É através do nada que a empatia surge. É através da falta de sentido que a empatia surge. Porque na falta de sentido eu compreendo que nós dois podemos dialogar de como que é a melhor forma da nossa vivência. Certo? Que você não tem que ser Bolsonaro, Lula ou cacete. Você tem que ser um sujeito histórico, crítico e em crise. Certo? Para não viver nenhuma mazela histórica que qualquer uma dessas falas pode estar trazendo. Se você concorda com um deles, critique o que você concorda, porque é só através dessa crítica que a crise pode surgir. É só através do esforço constante e angústia que é a existência esforçada que você vai entender a vivência com o outro. Certo? Teve uma vez que eu e meu pai, a gente foi para um... Como que é o nome da casa lá do rapaz que era amigo da Juca? É o nome da cidade? Era uma cidade de praia. E a gente foi encontrar com um cara lá, tinha uma casa lá, a gente ia pescar por ali. Não deu para pescar no dia, mas deu para fazer churrasco, né? Valeu. E aí tinha um rapaz, um senhor lá, um gaúcho, e ele falou assim, porque a filha de um amigo meu é lésbica e ela vai se casar. Certo? E ele estava angustiadaço com isso, lembra disso? E eu falei assim, mas ela está feliz, cara? Ele falou assim, tá sim. O que te importa mais, a felicidade dela ou o fato dela ser lésbica? E ele começou a trabalhar isso. E no final das contas ele falou assim, tomara que ela dê certo. Foi meio dolorido para ele, mas ele teve uma crise ali naquele momento. E foi importante para ele aquela crise. Certo? Porque a gente conseguiu encontrar o meio termo, um ponto convergente dos nossos diálogos, onde, mesmo ele carregando com ele certas problemáticas da mulher ser lésbica, o que eu não entendo, o problema se constrói ali, certo? Mesmo ele carregando essas problemáticas, eu não tratei ele como um monstro e ele não me tratou como um monstro, certo? É através então da desconstrução desses objetos que a gente alcançou uma certa empatia. Eu consegui ter empatia por um homofóbico. Foi horrível. Foi uma crise existencial fodida. Doeu pra cacete fazer aquilo. Mas foi importante porque o meu ato é político. Foi algo muito importante porque o meu ato é político. Porque hoje ambos os lados se configuram como sujeitos que, eu gosto muito da expressão de um leão no meio do próprio saco, certo? Um monte de gente brava, junta, se afirmando. Isso não tem nada de empático, certo? Porque todo mundo está vivendo o mesmo objeto, esquece os projetos, certo? É exatamente na transposição desses objetos que a gente consegue construir, então, e daí a frase faz sentido, o que eu faço com o que fizeram de mim, porque eu sou um sujeito histórico e me fizeram dessa forma, certo? Então, todo esse diálogo surge e a peça, que o Rodrigo vai apresentar depois, o Fernando, toda a galera
ali do Teatro da Rua Elisa, é teatro, né? Do laboratório? Teatro Químico. Do laboratório de teatro químico, vai tentar dialogar exatamente com esse tipo de coisa, certo? Então, é importante a gente sempre pensar que se a gente pode construir uma moral hoje, nos dias de hoje, que são dias extremamente ligados às certezas da nossa vivência, ela surge no primeiro momento da desconstrução da certeza da vivência, certo? Acho que basicamente essa é a minha fala. De novo, foi uma fala bem introdutória, isso dá muito tempo ainda de conversa, mas espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa para pensar sobre si. Obrigado. Obrigada, Diego. É sempre muito bom sofrer novamente com esses conceitos. Sofrer junto é melhor, né, do que sofrer sozinho em posição fetal, né? Não tem como sofrer sozinho, né? Bom, o Diego me apresentou o Sartre há algum tempo atrás e desde então é um ciclo interminável de angústia e encontro consigo com coisas interessantes. Então, obrigada, Diego. Eu me agradeço. Por tornar essa tarefa mais palatável, porque sozinho eu não conseguiria. Eu queria então abrir um espaço para quem quiser perguntar alguma questão, comentar, chorar. Gritar. A Aline leva o microfone até vocês. Boa noite, Diego. Boa noite. Nessa perspectiva da construção de sentidos, eu queria saber como que você vê os transtornos psicológicos, principalmente a depressão. Ela seria uma tentativa de construção de sentido ou uma falta de sentido? Como que você vê isso? A galera da psicologia está aí hoje. A depressão, de um ponto de vista, daí voltando mais para a minha área de estudo, o meu doutorado foi em cima, como eu disse, do diálogo entre a psicanálise existencial e a psicanálise padrão freudiana. Certo? O que o Sartre nos diz, então, tudo como uma escolha, a depressão seria um objeto de uma fé extremamente cristalizado. Certo? Pensa que um deprimido se deprime de um modo, então tem um sentido a depressão dele. Certo? Então, acaba sendo por uma escolha a depressão do que a própria vivência da angústia existencial. Certo? Então, a construção dos objetos de uma fé dizem muito das patologias quando a gente fala de psicologia. Certo? As patologias psíquicas, tá? Não vamos falar sobre patologia física aqui. Não tem uma escolha em quebrar a perna, por exemplo. Certo? Mas a construção da depressão se dá através desses ímpetos de uma fé mesmo. Certo? Então, imagina que assim, o sujeito tem uma vivência onde ele sempre vai estar repetindo certas coisas. Por exemplo, a incapacidade dele, vamos dizer, certo? Os projetos dele falham com uma certa frequência. E você dá sentido para essa falha, certo? Eu falhei por algum motivo, você não falha por falhar, certo? Então ele repete essa falha, ele começa a encontrar na falha um sentido para si, certo? Então eu sou aquele que falha, e eu sou aquele que falha de uma forma, isso se cristaliza e se mantém numa espontaneidade, certo? Essa espontaneidade de uma fé caracteriza certos aspectos depressivos. Certo? Então, através da psicanálise existencial, a gente sempre trabalharia voltado à análise desses objetos de uma fé. Certo? Mas é importante a gente pensar de novo no espontâneo, né? Não é que o sujeito simplesmente olhou para isso e falou, quero ser depressivo. Não, ele vive a depressão de uma forma espontânea e tenta negar que ele está vivendo aquilo e que ele está escolhendo aquilo. Certo? Que ele tem a responsabilidade de construção da depressão dele. Porque a vivência deprimida é um pouco mais palatável do que a falta de sentido. Eu acho que é esse o caminho que o Sartre seguiria. Responde a pergunta. Perfeito. Oi, Diego. Quem? Oi. Oi, amor. Oi, Usa o microfone, não te ouço. Tá. Seguindo nesse mesmo discurso sobre a depressão, se tem sentido e isso acaba dando sentido, como é explicado o suicídio? Porque você falou que a questão do suicídio que não tem sentido. E mesmo o depressivo, repleto de sentido, ele se suicida. Diálogo de sala já com a gente, né, inclusive. Sartre é um autor que nega que a morte faz sentido para a existência.
Começa por aí, certo? Existe uma tradição filosófica chamada estoicista. Os estoicos, agora não me lembro, são os estoicos ou os epicuristas. Bom, de qualquer forma, essa tradição diz que a morte não tem nada a ver com a vida. Quando ela está, ela não estou, e quando eu estou, ela não está. Pensa assim, você está vivo é porque a morte não está presente, e se a morte está presente é porque você não está vivo, então você não divide um espaço com a morte. A morte não é algo do seu dia a dia, pensa assim. Quando a gente fala de suicídio, a gente não fala de morte quando a gente fala de suicídio. A gente fala de um ato suicida que não tem nada a ver com a morte. Imagina um sujeito que pega uma arma, certo? Aponta para a própria cabeça e puxa o gatilho. Certo? Ele se matou? Sim ou não? Sim, mas a bala falhou. Ele se matou? Não. Mas ele cometeu um ato suicida? Sim. Lógico que sim. Ele puxou o gatilho de uma arma contra a cabeça. O suicídio não tem nada a ver com a morte, porque a morte não é uma vivência. A morte não é uma escolha nossa. Nós não escolhemos, mas o cara pulou de um avião a sei lá, quilômetros de altura e caiu dentro d'água de um jeito que ele ficou vivo. Ele escolheu a morte? Não, ele escolheu pular de um avião. Certo? Então, por mais que a gente fale do suicídio, ou a ideação suicida como um sintoma num deprimido, certo? A própria ideação não é uma ideação de morte, é uma ideação de morte de um jeito. Tanto que na psicologia a gente vai tentar estudar a ideação como pela descrição da ideação, e não pela morte que esse sujeito deseja. Certo? Você vai perguntar, como você quer morrer, cara? Para onde vai a sua morte? Né? Não, eu quero deixar uma carta, não quero deixar uma carta, eu quero tal coisa. Você vê que ele tem uma construção, certo? Que não tem nada a ver com a morte, no final das contas, tem a ver com outras vivências dele. Pode ser o fim de um ciclo, pode ser um jeito de silenciar, pode ser tentar acabar com uma dor, mas a gente sempre vai retornando a esse objeto de uma fé. Certo? O suicida é um sujeito de uma fé. Certo? Porque ele acredita que ele tem que ser suicida, porque senão ele não se matava, porque não faz sentido. Pensa que eu gosto muito de uma frase do Sr. Han, que é um pessimista maravilhoso, que eu gosto, que pessimismo, cara, eu tenho uma frase que um aluno meu me falou uma vez que eu levo para a minha vida: eu sou pessimista na teoria e otimista na prática. Certo? A minha teoria é extremamente pessimista, é horrível, a vida é angústia, todas essas coisas, mas isso na prática é uma coisa linda, política, que corre atrás, que tem ímpetos, né, e tudo mais. Mas a frase do Sr. Han é: só os otimistas se matam. Eu acho isso fantástico, porque só os otimistas se matam, porque o otimista acredita que depois disso a coisa melhora. Então não faz sentido se matar, cara, porque não vai melhorar. Toca o barco, tá ligado? Vive, a vida é angústia, é isso. Se você desconstruir o suicídio como você desconstrói o jantar romântico, você não vai escolher o suicídio, porque não faz sentido. Você vai escolher projetar. Respondi ele. Porque ele tem que ser algo, ou suicida. Ele não é livre quando ele suicida. Certo? O Camus, eu acho que é um cara que vai dialogar mais com isso do que o Sartre. Né? Porque o Camus pergunta, né, que ele fala, a história da filosofia é a história das perguntas, da busca da pergunta fundamental da existência. Né? Então você pensa assim que no início, a primeira pergunta que a filosofia fez é: o que é ser? Né? Não o que é ser um copo, mas o que faz copo ser copo, por exemplo. Né? Uma pergunta: o que é ser? Certo? E depois você tem na epistemologia a pergunta de o que é conhecer. Certo? Na ética, o que é o bem? Na estética, o que é o belo? Certo? Você tem as grandes perguntas fundamentais e o Camus fala: todas essas perguntas têm que ser remetidas a apenas uma, né? Por que não nos matamos? Por que não nos suicidamos? Se a vida é absurda, se a vida não faz sentido, por que não nos suicidamos? Essa é a pergunta mais fundamental que a filosofia já fez, de acordo com o Camus. Certo? E ele fala: por que não faz? Porque é absurdo. Ele fala que mesmo o suicídio físico, ele vai falar que existem dois tipos de suicídio, né? O suicídio teórico ou filosófico e o suicídio físico. Pensa que o suicídio seria você tentar fazer uma goteira parar de pingar, fechando a porta para não ouvir mais a goteira. Você corrigiu a goteira? Não corrigiu a goteira, você simplesmente fechou a porta, certo? E o mundo continua pingando, o problema é seu, certo? Então,
Para o caminho simplesmente resta abraçar o absurdo, certo? A gente não tem que viver fugindo do absurdo, a única vivência possível é o absurdo. Então se divirta com ele, pelo menos, certo? Ele vai falar do Sísifo rolando a pedra, né? Sísifo foi condenado a rolar uma pedra morro acima, e quando ela atingisse o topo do morro, ela rolaria morro abaixo por toda a eternidade, certo? Ele fala, temos que ver Sísifo com alegria, certo? Porque Sísifo abraçou o absurdo, ele rola a pedra rindo, certo? Essa é a nossa vivência. Então o próprio suicídio não é uma resposta com sentido, porque o sentido é absurdo. Eu falei horrores, dei uma volta, né? Foi legal. Eu abracei o absurdo da minha fala. Pega o microfone, só por favor, Kevin. Depois passa para você, tá bom? Pode ser, ali? Show. A minha pergunta é um pouco parecida com a dela. Ótimo. O especialismo ele bate muito nessa tecla de escolha. Você até disse que o depressivo escolhe ser depressivo. E eu queria saber qual que é a visão do especialismo sobre transtornos que não são desenvolvidos, que são biológicos da pessoa, como esquizofrenia, autismo. O biológico, pense que assim como a história é uma situação, o biológico se constrói também a partir de uma história, a história do seu corpo, certo? Então pense assim, quando você vai falar de um sujeito autista, todo autista é idêntico? Não, porque o autista, mesmo sendo, por exemplo, o autista é um exemplo, né? Mas pense que o sujeito autista ainda escolhe o modo pelo qual ele é autista, porque a possibilidade de existência dele surge a partir de um corpo autista. Assim como a possibilidade de ser mulher hoje surge de uma história do que é a mulher, o autista tem a história do que é ser autista, certo? O corpo dele conta essa história, certo? Na prova da galera da fenomenologia esse semestre, eu trouxe sobre um sujeito autista que ele era chamado de baixa funcionalidade. E ele fala porque ele não era um sujeito de linguagem falada, ele não conseguia, né, se comunicar pela fala. Certo? E daí na escrita ele fala, você não entende o que eles chamam de baixa funcionalidade? Porque eu estou pensando, eu funciono normal. Certo? Eu só não consigo falar, mas a funcionalidade é normal, eu consigo me comunicar por outras vias. Certo? E daí você entende que essa construção desse sujeito, né, que vive o autismo dele ainda é uma escolha de como é ser autista. Certo? Você carrega certas mazelas, não tem jeito, a história te trouxe isso. Você chegou no mundo, o mundo está aí. Eu gosto de brincar com a parábola de que o mundo é uma festa, onde te sequestraram, te colocaram num furgão, te jogaram dentro dessa festa, você não conhece ninguém, a música que toca você nunca ouviu, as pessoas já são amigas, você não é amigo de ninguém, e você tem que se comunicar com eles, e você só sai da festa morto. É essa a tua festa, certo? Uma festa muito louca que você não conhece ninguém e funciona assim, beleza? Pense que quando você chegou aqui, você já chegou com um aparato todo, o seu corpo, com meios sociais, com todas as coisas que acontecem no mundo. Isso você não pode abrir mão, não é uma escolha sua. Você é livre dentro da possibilidade, dentro da situação. Então, se a situação do autista é ser autista sem sujeito existe. Então, ele é autista de acordo com a escolha do autismo dele, da vivência desse sujeito autista. Entende? Não é que ele escolheu ser autista, ele escolhe o modo pelo qual ele é autista. E é por isso que a psicologia serve, certo? Serve para algo, porque esse sujeito refletido, esse sujeito que desconstrói as mazelas da história do que um autista pode e não pode, ele compreende o que ele deseja enquanto um autista. Certo? É só na desconstrução dessa má-fé autista e na tomada de consciência do autista como um sujeito livre dentro do seu autismo que ele pode se tornar mais funcional, por exemplo. Certo? Ele pode ter relações sociais, apesar da mãe dizer que nunca ele vai poder. Certo? Então, a escolha não é... O depressivo não escolhe a depressão dele. Ele escolhe os modos pelos quais, por exemplo, a disfunção hormonal dele causa certas emoções nele. Certo? Show. Passa para ele, para não deixar isso aqui. Já foi? Show. Diante desse comentário, o que eu faço com o que me fizeram, e falando sobre o suicídio, que é um assunto muito interessante, uma vez me falaram sobre o suicídio branco, né, quando você está se matando sem estar escolhendo. E essa pergunta aí é como se a gente estivesse diante de um suicídio branco. Né? Nós
brasileiros estamos vivendo um suicídio branco. Me explica um pouco mais do suicídio branco. É um pouco esse processo, né, que nós estamos transformando tanto a natureza do mundo e que ele está se desgastando e a gente está promovendo situações onde a qualidade de vida vai caindo, a qualidade psicológica, de saúde, e que a gente pode chegar num momento em que talvez não sobre ninguém. Né? Então, acho que eu entendi isso como um suicídio branco. Perfeito. Certo. Então, assim, eu só estou jogando isso para você. Diante disso, né, o que eu faço com isso agora que me fizeram e aonde eu estou dentro, fazendo parte de um suicídio branco. De novo, né? A vida é uma festa que te jogaram dentro, você tem que viver ela. Consciência. Certo? Eu ainda sou um sujeito, como eu te disse, eu sou um sujeito pessimista na teoria e otimista na prática. Certo? Eu ainda acredito que mesmo frente a um suicídio branco da consciência política humana, da vivência social completamente deficitária, num momento onde armas gritam mais do que falas, certo? Num momento extremamente dolorido, uma série de problemáticas históricas que ressurgem de forma absurda, a gente pedindo volta de ditadura, né? Pessoas monarquistas, a terra é plana, saca? Uma série de coisas que eu não entendo como a gente retornou a isso. Eu ainda acredito que o esforço de clarificar essas construções e a reciprocidade na compreensão do porquê raios alguém acha que a terra é plana, certo? Ainda é um meio empático de entender o outro, certo? Eu sou muito otimista na prática mesmo, assim, certo? Porque se eu não fosse, realmente, abandona, cara, o suicídio é uma boa escolha, certo? Tem que ser otimista na prática, tem que ser, porque senão você não entende que o outro é algo que pode ser mudado, certo? É exatamente num esforço de clarificação, né? Compreender o que é o suicídio branco é um bom caminho, certo? Elencar, fazer espaços desse tipo. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, de verdade, assim, eu não tenho nenhuma modéstia nisso, certo? Eu sou bom no que eu faço, porque eu consigo comunicar isso bem para os outros no geral, e a gente tem bons diálogos, né? Eu e a Lina, a gente faz o Filosofia de Quinta, tem 2 anos já que a gente tem a Filosofia de Quinta, e cara, é sempre um negócio super legal, a gente cria espaços onde a gente dialoga, e eu vejo pessoas que saem com novos pensamentos dali. Eu imagino que hoje eu causei algo em alguém, saca? E espero que essas pessoas me procurem depois, para que a gente continue dialogando, certo? E se engajando em projetos onde a gente possa ter, de novo, né, a reciprocidade desses projetos, a empatia desses projetos. Porque se eu assumo que eu nunca vou vencer esse suicídio branco, eu caio na fé que eu tenho que ser ele daí, certo? Então é um esforço e é horrível, mas é o que eu tenho e eu vou abraçar ele. Eu acho que é esse o caminho, certo? Eu gosto da expressão otimista na prática e pessimista na teoria. Eu acho que diz muito do que é o pensamento hoje, para mim, que é um bom caminho. É interessante você tocar nesse aspecto. Eu estava relendo um dos influenciadores do Sartre um tempo atrás, que é o Edmund Husserl. O Husserl é o pai da fenomenologia, na verdade o Brentano, o orientador dele, que é o pai, mas ele que funda mesmo a fenomenologia como sendo, né, uma escola a ser estudada, e tem um texto do Husserl, o último texto dele, que se chama A Crise das Ciências Europeias, a Fenomenologia Transcendental. Esquece, tá? É só para situar onde está. Mas a primeira parte desse texto, ele contextualiza a noção de crise, certo? E eu acho que ela diz muito sobre o nosso momento atual, desse suicídio branco, certo? Nós vivemos um momento de uma crise de identidades, certo? Uma crise de identidades. O que isso quer dizer? A gente está num certo desespero de abraçar um sentido, certo? Porque a coisa está tão maluca, certo? Como terra plana, gente, de verdade. Como que a gente voltou para isso? Não faz sentido nenhum, né? Então a gente está tão desesperado por encontrar uma identidade, certo? E esse desespero por encontrar uma identidade é o que caracteriza a ideia de crise, certo? Crise é um momento, e daí o Husserl fala, né? É um momento onde as bases não se fundam mais, não funcionam mais direito,
certo? Isso não quer dizer que ela está destruída, ela simplesmente está no último respiro dela, porque a destruição não é uma crise, a destruição é um recomeço, né? Eu gosto de pensar a torre do tarô, né? Se destruindo como uma coisa que se perdeu e tem que começar do zero e reconstruir aquela torre, né? Certo? Então, é um momento de um significado muito duro que está tentando manter suas bases num último respiro. É isso que a gente está vivendo hoje, certo? A gente tem que abraçar a qualquer custo algum sentido, porque o nosso histórico político é um histórico sofrido, onde todo mundo acreditou num novo Salvador, ele fala um novo Messias, mas a gente tem um presidente chamado Messias, né? Não ia dar certo. Certo? A gente ia acreditar num novo Salvador, e um novo Salvador, né? E o Nietzsche fala, né, da destruição dos ídolos, e a gente ia abraçando o ídolo, abraçando o ídolo, abraçando o ídolo. Então a gente está, acho que, no último grande ídolo da nossa identidade, né? No último grande ídolo, aquele que ou nos representa a qualquer custo, ou não representa nada mesmo. E a gente polariza isso de uma forma tão extrema, certo? Que é impossível haver o diálogo. Impossível mesmo. E daí é o abraço da má-fé do suicídio branco, certo? Onde a gente vai, então, destruir esses objetos, a gente só vai destruir essa crise, certo? Quando a gente compreender que a própria crise não faz sentido, certo? E daí a gente ultrapassa esse suicídio branco. Porque até então a gente vai viver ele, e é ele que a gente tem. Acho que seria isso. Respondi a tua pergunta? Show. Quem? Eu. Ah, senhora. Fica à vontade. Botar o óculos. Já entrei em crise com a senhora, mas Tamo junto. agora eu vou, na minha pergunta, quem sabe eu rompo a minha crise. Nessa linha, vou tentar, tá? Porque eu não tenho toda essa facilidade que você tem. Enfim, fazia tempo que eu não ouvia sobre a fenomenologia. Como é que a gente rompe? Como é que a história se desconstrói? Como é que você rompe na lógica que você veio falando de que a gente é livre, de que a gente é lançado, então somos lançados, estamos todos mais novos ou mais velhos neste momento na história, cada qual, nós chegamos aqui dentro desses 100 anos, vou contextualizar assim, tá? Pensando um pouco no nada agora e no nada. A gente está aqui. A psicanálise fala de inconscientes coletivos. Né? E aí as pessoas se juntam e a crise ela vai levar você a um processo de mudança. Se eu sou livre, se eu tenho a minha escolha, se o outro é livre, tem escolha, mas eu tenho responsabilidade, né, com ele, mas também não tenho, porque ele também tem a responsabilidade de se magoar ou não, porque você foi embora e decidiu ir embora, certo? É uma montanha de liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo. Perfeito. Se a gente chega aqui nesse momento que você traçou, vou pegar isso aí, como é que você rompe essa história? Como é que você diz, como é que a abordagem de Sartre traz a mudança histórica? Rompeu a palavra forte. Rompe a minha crise do senhor. Rompeu uma palavra forte. De novo, não existe sujeito sem história, não existe história sem sujeito. Certo? Nós não rompemos com a história, nós somos a história. Oi? O processo de mudança na história é a compreensão de que a escolha da história é sua. Certo? Por mais que a história te traga certas mazelas, o que você faz com essas mazelas ainda é uma escolha livre. Certo? Pode ser que você não afete de uma forma que se espera, né? Que não seja um contexto, vamos dizer, revolucionário da história, certo? Onde você destrói realmente a história, certo? Mas a questão é que o ato é político, no final das contas, o ato é histórico, certo? Vai ficar para os anais da história a sua existência. Não baixo, desculpa, tem um alarme. De pessoas para essa mudança, porque esse incômodo ele acontece como se sou eu comigo mesmo, ele com ele mesmo, como é que você... Sartre vai trabalhar com um conceito chamado engajamento, certo? Pensa que todo ato é um ato engajado, que se engaja num cuidado, numa busca, certo, do que é melhor para si. Esse engajamento ele pode ser, então, através de uma compreensão de que você está solitário no mundo,
certo? E que o outro não importa, e você acaba transpassando o outro, certo? Tentando vencer o outro, e é o que a gente vai chamar de conduta de apropriação, que é onde você então se apropria do projeto do outro, fala, o seu não importa, o meu é melhor, certo? Você se torna escravo do meu projeto, e é isso, beleza? A questão é até que ponto isso funciona, o Sartre pergunta, porque mesmo que você... Ele usa um exemplo no seminário que é interessante, de um sujeito olhando pela fechadura uma moça tomar banho, certo? E daí ele olha pela fechadura, e enquanto ele olha pela fechadura e ela não o vê, ele se entretém com a moça. Até que a moça nota que ele está olhando ela e ele é olhado de volta, certo? E nesse olhar, o projeto dele de olhar a moça é apropriado pela moça como aquele que ele o torna repugnante. Entende? Então, por mais que esse sujeito se esforce numa vivência solitária, onde na minha liberdade busca o meu projeto, ele nunca vai ser livre o suficiente para negar o olhar do outro, certo? Então, por mais que você tente fazer algo independente do outro, o julgamento do outro é incômodo a todo momento, porque ele reflete em você a falta de sentido que é a existência. Pensa nesse sujeito que estava ali olhando a moça pelo buraquinho da fechadura e viu que o ato dele não fazia sentido naquele momento, porque o ato dele foi significado de outra forma pelo outro, certo? Ele perdeu a significação naquele momento, ele perdeu o sentido do ato dele para o outro, perfeito? Então, por mais que a gente possa parecer que o Sartre faça uma doutrina do individualismo nesse aspecto, ele sempre bate na tecla de que a vivência é uma vivência compartilhada, certo? Então não adianta qualquer um sujeito, do proletário ao presidente, nenhum deles vive uma escolha solitária, certo? E daí a ideia de romper com a história que você fala, romper com a história se rompe sempre que eu reflito sobre a história e compreendo que o meu ato, apesar de histórico, ele não define ele para frente. Sabe o que vai chamar esse tipo de reflexão, certo, sobre o futuro como uma reflexão impura, porque é uma carreira com concretude, certo? Pensa que a qualquer momento esse instante se perde, certo? Pode ser que o teto caia, pode ser que o microfone pare, pode ser que eu pare, certo? E para quando que isso vai acontecer? Não sei. Simplesmente não sei, porque pode ser que eu me empolgue, a gente fique aqui até amanhã e tenha que tirar a gente no soco, certo? E vai ser difícil, porque é uma galera. Então vamos dizer, vocês curtiram pra cacete, a gente vai ficar aqui, beleza? Fechou? É um trato? Sim ou não? Partiu? Não, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, credo. Certo? Mas se a gente conseguisse encontrar um projeto comum, todo mundo acha interessante passar uns 15 minutos, que eu quero falar mais um pouco, e todo mundo quer me ouvir um pouco mais, eu mudei a história. Porque houve uma empatia nos projetos. E eu rompi com a história. Porque historicamente a gente tem um horário para terminar. Está dado na história já, está escrito no cartaz, certo? Mas é por que eu tenho que cumprir o cartaz? Certo? Desobedeça. Acho que já pegou, você já leu alguma coisa sobre desobediência civil? Tem um autor chamado, qual é o nome dele? Não me lembro bem o nome dele agora, fugiu, desculpa. Mas na filosofia a gente tem um termo chamado, na ética, né? Desobediência civil. Acho que o Sartre concordaria muito com a ideia de uma desobediência civil, certo? A lei não é um determinante do sujeito. Gosto de uma frase do Hegel que é: a lei é a substância ética do povo. A lei é o que o povo quer, e não a lei faz o povo, certo? Então, se historicamente a gente se constrói de um jeito e essa história não corresponde mais a um projeto, certo? Essa história tem que ser combatida. Simples assim, certo? Quando que a gente entende isso? Na reflexão, na angústia, na crise existencial, sempre. Tem um conceito que eu gosto muito do Heidegger, que se chama o conceito de tédio. O tédio existencial. Não o tédio de esperar o busão. Sabe? O tédio de esperar um pouquinho a lasanha esquentar no micro-ondas. Sabe? O tédio existencial. O que seria isso?
Seria um nível de tédio onde você compreende a solidão da sua escolha, a falta de sentido, certo? E para o Heidegger, esse tédio é uma das coisas mais importantes que você pode sentir na sua vida, certo? Porque você compreende, né, que você é a pessoa que escolhe, que você é aquele. É só no tédio que você consegue ultrapassar um pouco a necessidade da vivência com o outro e compreender que você está sozinho no mundo, a falta de sentido, certo? O Pascal tem uma leitura muito legal disso, que ele fala, né? Nós perdemos a habilidade de ficarmos sozinhos no nosso quarto. Eu sempre falo para os meus alunos, pensa que quem faz faculdade aqui? 4, 5 anos, 3 anos de curso, dependendo, né? Certo? Depois de 4, 5 ou 3 anos de curso, trabalhando, feito um condenado, escrevendo e tudo mais, o que o sujeito faz? Festa. Cara, vai descansar, pelo amor de Deus. Faz 3 anos que você trabalha incansavelmente, você ainda não parou. Certo? Vai se entediar um pouco. Né? Tem uma crise existencial, porque você trabalha tanto que você esquece de ti. Que você não reflete, que você não se angustia, que você não desconstrói a história do que é ser estudante. Certo? Porque o estudante tem que fazer festa quando termina. Mas você não quer, então você é um estranho. Certo? Você é bizarro. Como é que você não faz festa depois de se formar? Porque a festa é necessariamente uma comemoração. Cara, pode ser a festa mais horrível do mundo. Porque faz 4 anos que você trabalha e você ainda está festando depois. Cacete, que coisa horrível, cara. Que coisa medonha. Você ainda vai ficar até as 5 da manhã. Pensa, vai ser o primeiro dia. Depois de 4 anos você vai ter uma noite de sono completa. E o que você faz com ela? Joga no lixo para ir fazer festa. Faz festa depois, descansa um pouco, talvez. Ou não, faz o que quiser. Enche os cornos. Mas reflita sobre isso. Acho que esse é o caminho, sabe, para colocar sempre. Né? Um esforço de qualificação, um esforço de reflexão do sujeito. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Oi, conheço você. Meu nome é Edson. É meu pai, tá, gente? Para começar, eu queria mudar aquela expressão em uma pergunta. Ok. Então, dentro da convivência, a gente diz que a gente tem que ter outras pessoas junto, então estamos convivendo. Né? Então, do existencialismo, ou você faz um projeto ou você não faz nada. Não tem opção de não Pelo fazer que eu nada. entendi. Certo? Então, o que eu faço com o que me fizeram? Projeto ou nada? Sempre projeto. Não existe opção de não fazer nada. Mas isso não foi o que eu entendi. Tá, então vamos recapitular. A ideia de ser livre, de sujeito livre, é de sujeito que escolhe. Toda escolha já carrega consigo um projeto do porquê escolher. Certo? Então, sair de casa foi um projeto de chegar aqui. Ok? Chegar aqui tem um projeto de assistir a palestra. Assistir a palestra tem um projeto de fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta vai ter um projeto de retornar a casa. Certo? E assim por diante. Pense que um sujeito sem projeto não existe. Certo? Então, o que eu faço com o que fizeram de mim? Eu projeto. Certo? Eu olho para todas as possibilidades que eu tenho na situação atual e dentro dessa situação eu compreendo o que eu posso projetar. Só que, de novo, a situação não se constrói de forma aleatória, ela se constrói historicamente pela ação dos outros sujeitos. Então, compreender o outro é compreender o que eu posso. Certo? Porque o outro cria a história para mim. Então, o que eu faço com o que fizeram de mim? Me projeto para fazer com os outros o que fizeram de mim. E assim por diante. Porque é compartilhado isso. Se eu não fizer nada, eu também é um projeto. Ainda estou fazendo alguma coisa. Se eu não lavo a louça, eu deixei a louça com alguém. Certo? Não existe inação. A própria inação é uma escolha ativa. Certo? Por isso que eu falei, todo ato é político. Porque todo ato toma partido de alguma coisa. Certo? Que eu escolhi não lavar a louça. O que acontece? A louça está suja, outras pessoas vão ter que viver aquela louça agora. Certo? Não fazer é um projeto. O não fazer é um projeto. O próprio projeto de ficar deitado no sofá para o resto da sua vida é um projeto que age de forma deitado para o resto da sua vida no sofá. Certo? E que não te garante nada. Beleza? Que oração? Até a visão
finalizar, a gente está encerrando, eu tenho mais ela escrita, mas o Milton e a gente vai precisar encerrar pelo horário do museu. Mas a conversa continua. Uma coisa, acho que a gente depois pode me caçar no Facebook da vida, a gente faz pergunta lá, certo? Boa noite a todos, boa noite, doutor Diego. Aline, Kiki aí, eu gostaria de saber onde que está a maquininha para passar o cartão depois, porque literalmente eu também sou da área de humanas, eu sou geógrafa, sou mestre em planejamento econômico regional, sou psicopedagoga também, mas eu não quero descrever aqui o meu currículo. Eu gostaria de dar um depoimento, tá? Há cerca de mais ou menos 10 anos, eu fui sentenciada com uma, como é que eu posso dizer, uma dificuldade tremenda em trocar assim, de antidepressivos e tal, porque houve um gatilho muito sério na minha existência, né? E a partir daí, eu aprendi também que aconteceram alguns momentos assim que eu agi de má fé, e não precisa responder sobre isso, mas como foi redundante aqui, perante todos, falando sobre depressão, sobre suicídio, eu tentei impedir a minha própria vida, me suicidar, por 3 vezes, literalmente. E eu confesso para vocês que a gente sabe, né, setembro amarelo, blá, blá, né, a gente não quer se suicidar, morrer, a gente quer matar aquela dor que a gente está vivendo, naquela angústia, tristeza, enfim, como isso por aí. Mas, em seguida chegou um diagnóstico oscilante, que no caso eu sou bipolar e também tenho síndrome do pânico. E foi assim, fantástico, cara. Vou te chamar de cara, já estou com toda a intimidade. Não vou te chamar de doutor Diego, vou te chamar de cara. Foi fantástico tudo isso aqui para mim. Eu já tenho a mente aberta, obviamente, mas achava que tinha, tá? Não tenho. E muito obrigado mesmo por tudo que você respondeu. E, nossa, foi fantástico, incrível. Quero seguir você onde vocês estiverem. Seja bem-vinda. Se quiser ver uma aula lá no Nevada, assiste uma aula lá com a gente. Pode ir, sem problema. Pode continuar. Obrigado, de verdade. Feliz. Quem mais? Não, na verdade, eu queria só te agradecer por estar aqui com a gente. E Sartre é uma coisa muito nova de agora para mim. Eu estou muito desse projeto, eu não conheço e estou apaixonado pelo que estou conhecendo agora. Mas o que é mais interessante para mim é a conexão entre a ideia existencialista e a convivência, né? Se a existência é uma sucessão de escolhas, de projetos que não tem sentido, e aí se nada tem sentido, tudo passa a ter sentido porque a gente dá o sentido, que foi o que você disse. E aí, a partir dessas escolhas, uma sucessão de traumas e de gozo, de prazer. E aí, eu acho que, voltando lá no que você tinha dito sobre suicídio, né, o ato de acabar com isso, de deixar de existir, eu acho que tem uma questão que é o gostar de viver tudo isso, de viver os traumas e de viver o gozo. E o gostar de viver tudo isso tem a ver com a convivência, com as relações. E eu acho que é isso que para mim foi muito incrível ficar pensando. A sensação que eu tenho é de que então as pessoas, elas gostam de conviver, porque a maioria delas, se a gente pegar número, né, a maioria delas não escolhe o suicídio. Então elas gostam de conviver, porque parece que é uma escolha pela convivência. Eu acho que foi isso, assim, é isso que eu queria também perguntar se tem algum sentido, essa ideia de que parece que existe um gosto pela convivência, de tudo que chegou até aqui, pela história, e parece que existe um gosto pela convivência. Acho que não seria necessariamente um gosto pela convivência, mas vamos abrir um pouquinho mais a frase "o inferno são os outros" do Sartre. Pensa que, ao mesmo tempo que eu projeto, você me vê projetando, certo? E você me define como alguma coisa. Todos vocês me chamam agora de palestrante, por exemplo, certo? De um ponto de vista que eu nunca vou ter. Então é capaz que você conheça algo de mim que eu não sei. Então eu vivo com você para te dividir isso.
e para que você me ajude a construir aquilo que eu sou. Certo? Você já parou para pensar que você nunca viu o seu rosto? Só viu no espelho, mas você nunca olhou diretamente para o seu rosto? O outro já. Existem partes do seu corpo que você nunca viu que o outro já viu. Certo? Existem vivências sobre você que o outro sabe mais do que você mesmo. E talvez o outro tenha o sentido da sua existência. E você só descobre isso vivendo com o outro. E esse compartilhar. Mas por que o inferno é o outro? Porque o outro escolhe coisas para ele e não para mim. Então, ao mesmo tempo que o outro se projeta e molda o mundo fudendo o meu projeto, certo? O outro é tudo que o meu projeto precisa. Então, essa relação dúbia, né, que eu gosto de chamar de mal necessário da vivência, certo? É o que faz a gente necessariamente conviver com o outro. Certo? Você com certeza sabe coisas de mim que eu não sei. E eu preciso de você para completar o meu projeto. Que eu nunca vou ter o seu ponto de vista. Entende isso? Então não é só uma noção de gosto, é uma noção de que você está inserido nisso. Não tem como se abrir mão disso. E pode ser gostoso isso, não estou tirando, nunca viva o existencialismo, né? Eu digo isso, Diego dizendo, né? Talvez não sei se outros autores diriam isso, mas nunca viva o existencialismo só pela desgraça da existência, certo? O existencialismo, ele fala sim do gozo da existência, certo? Mas com a compreensão de qualquer coisa da existência é preenchida de nada, certo? Então buscar no outro algo para si ainda é o modo certo de você alcançar isso no outro, não existe, certo? É só na vivência, certo? No compartilhamento concreto da existência. Daí tem o terminho em alemão que eu gosto muito, que é o Mitsein, que é o ser com, né? O viver com o outro, certo? Nessa vivência compartilhada, certo? Que eu consigo compreender de forma recíproca e empática o que um projeto busca no outro. Então, por exemplo, o nosso projeto aqui, né? Certo? É ouvindo a fala de vocês que eu tento contribuir com o meu conhecimento. Eu não estou cuspindo o conhecimento em vocês, certo? Eu tento compreender o projeto de vocês para que o meu projeto de fala se concretize como um projeto de diálogo, certo? Agora, a questão é que a gente vive num mundo onde, né, as pessoas tentam falar sozinhas, né? Ao mesmo tempo as coisas acontecem, cada um tem a sua repetição de argumentos, né, o seu dicionário de refutação, né, o seu dicionário de lacração, e se ganha, vale frisar, e se ganha discussões hoje, que é uma coisa horrível. Certo? Discussões filosóficas não tinham que ser vencidas, tinham que ser produtivas. Vocês sabem quem é um cara chamado Zizek? Já ouviram falar do Zizek? Zizek é um filósofo contemporâneo, vivo, né? Ele teve um debate, como que é o nome do cara que debateu? O Jordan Peterson. Aquilo foi a coisa mais ridícula que eu já vi filosoficamente na minha vida. E digo assim, o Zizek é um palhaço quando ele faz isso. Na boa. Porque ele basicamente criou um ringue de filosofia. Que é a coisa mais triste do mundo para a filosofia. A filosofia não é um ringue. A vivência não é um ringue. A argumentação não é um ringue. Você não tem que ganhar a sua argumentação. Você tem que buscar empatia na sua argumentação. Certo? Eu, por exemplo, brinco muito com meus alunos. Eu sou um crítico ferrenho do Freud. Eu acho que o Freud é problemático em vários aspectos. Mas eu sempre falo, né? Se falar de inconsciente na minha aula, eu saio da porrada. Mas é exatamente no diálogo com essas estruturas que a gente consegue construir, talvez, uma psicologia melhor. Certo? A política funciona da mesma forma, a vivência com o outro funciona da mesma forma. Certo? Você tem algo de mim que eu não tenho, eu tenho algo de ti que você não tem. Beleza? Uma última pergunta, só para representar o pessoal lá de cima. Ah, mas é lógico, por favor. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite. E obrigado pela experiência, pelas informações. Foi de grande conteúdo aprendizado. Professor, a pergunta eu acho que é bem simples. Porque assim, o senhor começou o discurso defendendo uma desconstrução de sentido. Né? Então, assim, a
a gente ouve na faculdade, muito nas outras teorias, enfim, que o quão saudável é a pessoa encontrar um sentido. Né? A gente construir com ela, ou descobrir com ela, qual sentido ela está dando para aquela vivência dela, para aquela experiência dela, para aquela existência dela. Então, assim, diante dessa situação, o melhor seria eu desconstruir o sentido com ela, ou encontrar com ela o sentido que ela está dando para uma determinada experiência, enfim. Acho que a palavra sentido é mal empregada aí, só isso. Tem que pensar sempre na ideia do projeto, muito mais do que sentido. Pensa que o sentido da vida está atrás daquela porta ali, certo? Vamos lá? Você vai lá. Todo mundo corre até lá. E ali mesmo todo mundo morre. Porque o sentido foi concluído. Certo? Não tem mais porque estar vivo. Você já cumpriu o sentido da existência. Certo? Ou beleza, o sentido não é se manter nisso, né? Continuar sendo isso. E um dia você se cansa. Mas você tem que ser isso, então você mantém essa existência, certo? O homem tóxico, né? A masculinidade tóxica, certo? Que se repete, se repete, se repete. Porque tem um sentido nisso, certo? Tem, por exemplo, no dia a dia das pessoas, os pequenos sentidos, né? A pessoa vai dando as coisas e nem ela sabe. É espontâneo. Não, mas isso é importante, né? Porque ali ele está entendendo não o sentido da vida dele, mas o sentido que ele está doando para aquilo, né? E aí você entende que, quando eu digo da desconstrução dos sentidos, é o sentido de si. O mundo tem sentido. Cadeira é para sentar, não tem que discutir sobre isso. Eu vou para jogar em alguém também, pode ser, mas normalmente para sentar, certo? Cadeira tem sentido. O palco tem sentido, palestra tem sentido, você não. Você dá sentido, mas não dá sentido para si. Você dá sentido para o mundo, certo? Quando a gente fala, essa pessoa alcançar um sentido para si, ela compreender, eu acho que o certo seria, né, a gente compreender, não alcançar o sentido, mas compreender que esse sentido é uma mutante. Você dá sentido para si a todo momento, você está sentado aí me ouvindo, certo? E construindo uma boa pergunta e dialogando, isso é dar sentido para si. Só que a compreensão desse sentido como uma mutante constante de escolhas é o que faz o sujeito projetar e se manter, então, na possibilidade de se mudar, né? De escolher novas coisas. Pensa se todos nós... O nazismo tinha uma frase, né, que dizia: um palito sozinho se quebra, vários palitos juntos são uma força, né? Era uma das frases do Goebbels lá. O que ele está te dizendo nisso? Você é palito, certo? Ou seja, que você tem um sentido, você é uma nação que se junta, você é o povo alemão, você é o povo brasileiro, e o povo brasileiro tem o seu papel, e você não pode abrir mão disso, que você tem que amar a sua pátria, você tem que amar as fronteiras, você tem que amar a existência, você tem que amar, ou você tem que respeitar o presidente, você tem que respeitar a polícia, você tem que respeitar todas essas esferas, porque isso é ser brasileiro, certo? E daí você vê um sentido existencial que o Estado te dá, a política te dá, e você tem que se encerrar nisso. E daí quando você se sente mal com alguma dessas coisas, você fala, não, a culpa é minha, eu tenho que ficar fazendo isso porque eu sou o brasileiro, certo? Então, isso não compreende a mutante que é dar sentido, porque isso está definido, certo? Pensa no homem preto e pobre, sendo preto e pobre do jeito que preto e pobre tem que ser no Brasil, em cima do morro tocando samba. Por que ele não pode descer do morro? Porque ele acredita que preto e pobre é dessa forma. E daí ele nega a escolha de sentido. Ele achou sentido para a vida. E é uma merda. Entende? Então, quando eu digo da desconstrução do sentido, não é perder o sentido da vida e viver o absurdo simplesmente. É compreender que você dá sentido. Certo? Você escolhe isso. E a responsabilidade é sua. Não é só destruir ele. Né? Porque não dá para viver sem sentido.
Você tem que dar sentido, mas quem escolhe é você. É esse o caminho. Beleza, querido? Obrigado. Gente, de verdade, daqui a pouco vão chutar a gente. Tá bom? Aline, podemos encerrar? Só espera um pouquinho, deixa ela falar aqui, gente. Não vai embora, não. É 2 minutinhos. Mas todo mundo segurou uma palma, pode soltar essa Obrigada por aceitar todos esses projetos malucos, né? Acho que você trouxe para a gente hoje um encontro muito importante, acredito que para cada um de uma forma diferente, mas para a gente no projeto também tem sido um encontro muito legal da arte com a filosofia, então obrigada por topar criar novos projetos de o que é ser alguém que é da filosofia conosco, né? Para encerrar, então, quero agradecer ao Claudinho, aqui da técnica do museu, a Milena, todo mundo, a Edna, todo mundo aqui do Museu Municipal, que nos acolheram muito bem. Agradecer à Fundação Cultural, que é por meio desse projeto que a gente faz todas essas atividades, que é o Fundo Municipal de Cultura. Busquem conhecer, é um mecanismo importante da cidade que a gente precisa defender e, quem sabe, aumentar. E deixar para vocês o convite para a nossa estreia. Miltinho e Rodrigo, os atores, estão aqui para me lembrar. Milena, assistente de direção, Fernando também. A gente estreia em março. O que exatamente a gente ainda não sabe, né, gente? Mas vejam que o Diego fez parte da concepção, então tem coisas legais. Que seja uma peça mais interativa, né? Pelo que eu estava entendendo. Spoiler! Eu gosto. A ideia é que a gente trabalhe assim. Então, é exatamente esse diálogo, né, que a gente vai chamar de intersubjetivo. A peça se molda junto com o palco, né, com o público. Estou certo ou estou fudendo vocês? Tá certo. Então participe, gente. Fiquem conosco. A gente tem então a rede do grupo, que é o Laboratório Teatro Químico. E como eu falei no começo, ela perguntou como é o nosso projeto, Filosofia de Quinta. Começou às quintas-feiras e agora ficou só a quinta categoria, né, Diego? Quinta categoria. É uma brincadeira porque é um convite a abrir um espaço de diálogo sobre a filosofia, fora desse padrão acadêmico apenas. Então, a gente não precisa de nenhuma base, preparação, formação. A gente vai lá e dialoga a partir do que a gente tem, do que o Diego pode proporcionar e outros convidados também. Então, sigam também esse projeto, a Filosofia de Quinta, e mais uma vez, muito obrigada pela presença.